Para cambiar el dinero voy a una casa de cambio. Beleza, galera? Então eu sou o Professor Carlos e este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então eu vou falar hoje sobre um assunto de língua espanhola que são os verbos de câmbio. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho, ativa o sininho. Se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, manda para os teus amigos. E também, se possível, deixa nos comentários aí sobre o vídeo, sobre se você não entendeu alguma coisa, sobre alguma sugestão, que isso tudo ajuda bastante o canal também. Beleza? E aí eu vou deixar aqui na descrição também o link para você ir para a minha página do Facebook e do Instagram. Dá uma olhadinha lá. Então, verbos de câmbio. Por que esse assunto é importante? É porque a gente tem na língua espanhola uma série de verbos que indicam essa ideia de mudança. Na língua portuguesa, a gente tem o verbo ficar. O verbo ficar no português você pode usar em sentido, eu fiquei em casa a tarde inteira, o sentido físico. Eu fiquei preocupado, eu fiquei nervoso, eu fiquei emocionado, na questão mais emocional, sentimental. Ou então você fala assim, professor, eu fiquei com o Jorge. Você ficou com uma outra pessoa. Então o verbo ficar no espanhol, ele tem assim uma variação muito grande. E você pode relacionar ele a vários tipos de questões de mudança também. Então quando você pensa no espanhol, o que é verbo de câmbio? Verbo de câmbio ele pode ser relacionado a ânimo, pode ser relacionado à saúde, relacionado à questão física, profissional, ideológica, religiosa, de caráter, de humor. Tem uma série de coisas aí que a gente tem vários verbos, que a maior parte deles a gente poderia trocar pelo verbo ficar do português. Vamos pensar na frase inicial que eu falei aí, antes da vinheta. Dizia assim, para cambiar el dinero, voy a una casa de cambio. Para que eu possa trocar o dinheiro, eu vou a uma casa de câmbio. Você vai, sei lá, você vai viajar aí para a Argentina. Você pode ir no aeroporto ou em algum outro local aí que tem casa para troca de dinheiro. Você vai fazer o quê? Você vai trocar o real pelo peso argentino. Ou você vai com o real já para a Argentina e faz a troca também lá numa casa de câmbio, no próprio aeroporto, em alguns locais específicos para isso. Então, verbos de câmbio, a palavra cambiar seria essa ideia de mudança, de troca nessa relação. Então a gente tem vários verbos de câmbio no espanhol e os principais são poner-se, quedar-se, volver-se, hacer-se, llegar a ser e convertir-se. E também tem verbos que seguem junto com o gerúndio, né? Você tem gerúndio na língua portuguesa, mas você tem gerúndio também na língua espanhola. Então vamos para o primeiro verbo, o verbo poner-se. Esse se, se é junto com o verbo, tá? Não existe na língua espanhola o verbo no infinitivo, ou o verbo conjugado mesmo, hífen e um pronome. Tá? Sempre que o pronome vem depois do verbo na língua espanhola, ele está junto do verbo. Tá? Quando o pronome vem depois. Se o pronome vier antes, daí ele é separado. Né? Que nem se fala a mim me gusta, como exemplo. Mas vamos lá. Esse verbo poner-se, de forma geral, eu posso trocar também pelo verbo ficar no português. Olha um exemplo assim do verbo poner-se. Quando eu digo assim, se pone roja sempre que habla em público. Em português, fica vermelha sempre que fala em público. Ou então, outro exemplo assim, se puso enfermo hace unos días, pero já se sente melhor. Ficou doente há alguns dias, mas já se sente melhor. Tá? Então o que é esse verbo? Esse verbo ele vem junto, né? Ele é usado junto com o adjetivo. E esse verbo ele expressa uma mudança momentânea, né? E da mesma forma a gente pode mudar pelo ficar. Então ele tem uma ideia também de relacionado à cor, aspecto, estado, ânimo, algo relacionado à saúde também, poderia ser nesse sentido. Aí eu tenho um outro verbo que talvez seja até mais comum do que o verbo poner-se, que é o verbo quedar-se, né? Se eu falar assim, eu fiquei em casa a tarde inteira. Eu falo no espanhol, yo me quedé en casa la tarde toda, por toda la tarde. Então, olha, é o verbo ficar, né? A gente pode trocar pelo ficar também. Então, assim, o verbo quedar-se, ele tem uma ausência de ação. Vamos pensar assim, se você falar na ideia de quedar-se perplejo, vamos colocar isso aqui numa frase. Se quedó perplejo com a resposta de la niña. Então, ficou perplexo com a resposta da menina. Então,
você percebe que tem essa relação também com o verbo ficar. Eu posso ter uma ideia também de um estado carencial, uma ideia assim que está faltando alguma coisa. Na maioria desses casos, ele tem um aspecto negativo e até mesmo permanente. Quando eu falo assim em espanhol, se quedó ciego después del accidente. Então ele ficou cego depois que ele sofreu o acidente. Então por isso que eu falei que tem um aspecto permanente, uma relação negativa. Ou então, olha outro exemplo, quando eu falo assim, ó, después de la separación, ya no quiso casarse, se quedó soltera. Depois da separação, não quis casar-se, ficou solteira. Então depois que se separou, não quis mais, né? Não quis mais se casar com outra pessoa, sei lá. Também o verbo quedar-se, né? No caso, o exemplo que eu usei para referenciar lugar, eu posso fazer assim uma pergunta. Vamos pensar assim, ó. Donde se queda el Parque Ibirapuera? Em espanhol, donde se queda, porque é o verbo quedar-se, por isso que tem esse pronome que vem junto com o verbo, né? É um verbo reflexivo, por isso que tem um pronome se. No português eu falaria, onde fica o Parque Ibirapuera? Né? Ele se quedou toda a tarde na escola, ele ficou toda a tarde na escola. Também eu posso nomear certas condições física, emocional, material, etc., né? Que não seja permanente. Então no espanhol eu vou falar assim, ó, Maria se quedou muito feliz de haber ganado um perro. Em português, Maria ficou muito feliz de ter ganhado um cachorro, né? E não ter ganho, né? Dependendo do caso, eu até aceito algumas questões gramaticais aí no português, mas está correto falar ter ganhado. Outro verbo que a gente tem na língua espanhola que você pode ter essa relação também com o verbo ficar é o verbo volver-se, né? Você escreve volver-se, mas se fala volver-se. E da mesma forma, o pronome se vai estar junto com o verbo, né? Não vai ter hífen, legal? Quando ele é usado com adjetivos, quando eu falo assim, ó, era muy despistado, pero com el tempo se ha vuelto muy responsable. Então veja, houve ali uma transformação, né? Era muito desatento, mas com o tempo tornou-se muito responsável, ficou mais responsável. Você pode até trocar pelo verbo ficar, mas tem essa relação mais transformadora, ele se tornou, né? Ou então quando eu falo assim, um outro exemplo, tanto sofrimento isso que se volviera amargado, tanto sofrimento fez com que ele ficasse, com que ele se tornasse amargurado. Legal? Outro verbo, o verbo hacer-se, né? O hacer, ele vem do verbo fazer do português, hacer em espanhol. Hacer-se, com esse SE também junto, porque tem essa relação, né? Também é um verbo de câmbio e ele tem essa relação de transformação, de mudança, de alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o processo, a ideia da mudança, ela será sempre gradual do verbo hacer-se. Então, assim, tendo aspecto voluntário e involuntário, mas também ele é permanente, né? Então veja um exemplo, quando eu falo assim em espanhol. Después de años de estudio, se hizo professora de matemáticas. Então como que eu falo isso em português? Depois de muitos anos de estudo, tornou-se professora de matemática, tá? Ou então, um outro exemplo mais simples, quando eu falo assim, ó, Juan se hizo monje. Juan se tornou monge. Outro verbo, quando eu tenho aqui uma relação de dois verbos juntos. Eu posso falar chegar a ser. Então esse verbo ele indica mudança sim também, de um aspecto positivo, daí não negativo como alguns outros que eu tinha falado. Então esse resultado ele vai ser sempre positivo. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim, ó, estudou bastante e chegou a ser médica. Em português eu falaria, estudou bastante e se tornou, e chegou a ser, né? Eu poderia falar, na informalidade a gente falaria mais no português, chegou a ser médica, né? De tanto estudar, de tanto se dedicar, ele conseguiu, ele chegou a conseguir, a conquistar a medalha de ouro, né? Vamos pensar que a gente está aí, nesse momento agora, vivendo as Olimpíadas do Japão. Então você pega lá o brasileiro no surf, de tanta dedicação, chegou a conseguir a medalha de ouro, né? Chegou a ser medalhista, algo nesse sentido. Outro verbo, convertir-se, da mesma forma, converter, né? Da ideia de se transformar, de converter, e também ele tem esse pronome se, porque é um verbo reflexivo, né? Ele tem essa relação de mudança, uma coisa, o pronome, né? Pronome reflexivo que ele relaciona a pessoa, e claro,
Normalmente a gente faz junto aqui nos exemplos que eu estou usando com se para todos os verbos, porque eu estou falando de uma terceira pessoa. Claro que se eu estivesse falando de mim, eu usaria o me, né? Se eu estivesse falando de tu, da segunda pessoa do plural, eu usaria o te, no mesmo sentido. Então o verbo converter-se, ele tem uma transformação. Algo em outra coisa, uma mudança que pode ser religiosa, pode ser uma mudança política, pode ser algo relacionado a uma mudança gradual ou até mesmo permanente. Olha um exemplo, quando eu digo assim, ó, ele príncipe se converteu em sapo. Tipo, o príncipe se transformou em sapo. Ou então, Luiz Miguel se converteu ao judaísmo. Como seria no português? Luiz Miguel se converteu ao judaísmo. Tá? Eu tenho também verbos que ele vem junto com preposição, o gerúndio, né? Que a gente tem o gerúndio no português também. Normalmente é utilizado mais em situações informais, né? Também ele tem uma progressão, uma mudança, e ela tem um aspecto negativo, ela é relacionada a uma posição social ou também uma questão da profissão, né? Quer ver um exemplo? Quando eu digo assim, ó, não supo administrar seu dinheiro, acabou dependendo de sua família. No português, não soube administrar seu dinheiro, acabou dependendo da sua família, tá? E aí, para finalizar essa ideia de quando eu posso usar, né, pelo menos os exemplos principais, eu posso ter outros verbos também, mas os exemplos principais aí, a gente também tem algumas expressões que são do coloquialismo, quer dizer, da informalidade, do dia a dia, quando eu falo assim no espanhol. Hacer-se louco, el tonto, fazer-se de bobo, fazer-se distraído, ou então quando eu uso com o verbo volver-se louco, volver-se louca, ficar louco, ficar louca. Ou então eu tenho uma expressão assim, quedar-se de piedra. O que significa isso? É ficar muito surpreso. Ele se quedou de piedra. É uma expressão para a gente um pouco estranha, né? Porque a gente não tem assim nesse sentido no português. Ou para a última expressão, quedar-se sem hablar. Então seria ficar sem palavras, né? Ele se quedou sem hablar. Aí no português é parecido, né? Ele ficou sem palavras. Então, em resumo, assim, né? Pensando um resuminho aí dos verbos que eu falei, que foi o poner-se, quedar-se, volver-se, hacer-se, llegar a ser, convertir-se, o verbo no infinitivo com a preposição, o verbo mais um outro verbo no gerúndio. Então, tem várias variações, né? E também a gente tem algumas expressões informais que dá para a gente usar os verbos de câmbio também. E lembrando, né, por que se chama verbo de câmbio? Porque cambiar é mudar, transformar, alterar. Tanto é que essa palavra no espanhol, se a gente for pensar no português, a gente tem vários outros verbos que dá para a gente relacionar. Assim como eu falei do verbo ficar do português, que a gente tem vários verbos no espanhol que dá para relacionar. Quando a gente está pensando em alguma mudança mais drástica, é algo mais permanente, é algo que transforma mais, é uma relação de converter. E aí é legal você saber na comunicação, tanto na parte da oralidade, na escrita, quando você vai usar um ou quando você vai usar o outro, né? É interessante saber essa relação. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostar do vídeo aí, se curtiu esse assunto, dá uma curtida, manda aí para seus amigos, ou alguém que esteja estudando espanhol, ou alguém aí que goste da língua espanhola. Se você quiser deixar nos comentários aí, escreva aí o que você curtiu, se você ficar com dúvida em alguma coisa. Se quiser colocar um exemplo em espanhol aí nos comentários, coloque também para ver se você escreveu certinho. Ou também se quiser relacionar alguma coisa da língua portuguesa, né? Você está estudando algo relacionado, deixe nos comentários também. Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você também poder me acompanhar no Facebook e no meu Instagram, beleza? Valeu, galera. Abração, até mais. Tchau, tchau.